inexistentes para as coisas existentes. Deus ele fez as coisas surgirem com seu poder, com sua glória, com o poder da sua palavra. E em Salmos ele fala que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Então, o que manifesta a glória de Deus? O que faz eu acreditar que existe um Criador? Através dos seus feitos, através da sua criação, através dos céus, a terra, através do mar, através dos animais, através das árvores, através das montanhas, através dos pássaros, através de todas as coisas que foram feitas, nós podemos ver a mão de Deus. Porque todas as coisas que foram criadas, elas não foram criadas por acaso. Existe um Criador. E a Bíblia aqui, ela é bem clara, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia o poder das suas mãos. Então, muitas pessoas às vezes indagam, será que Deus existe? Quem foi o Criador de Deus? Quem foi que fez Deus? Lá em Apocalipse diz que Deus, o próprio Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham juntamente numa unidade trina. É um Deus trino. E nós podemos entender que quando Jesus, o próprio Jesus, ele diz: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Então, Cristo, ele nunca teve começo, ele nunca teve fim. Cristo, ele sempre existiu. Ele existiu na sua própria eternidade. Então, quando nós falamos de Deus, falamos de uma pessoa, de algo superior ao nosso pensamento. Então, o poder de Deus, o poder da palavra, ele é ilimitado. Nós não podemos chegar um terço, um mínimo do conhecimento de Deus. O ser humano, ele é limitado. E muitas pessoas indagam, quem criou Deus, quem formou Deus, como as coisas foram criadas, como foram as coisas foram feitas. E a Bíblia ela é bem clara. A Bíblia fala que o poder de Deus, as coisas que foram feitas, estão patentes aos nossos olhos. A chuva, quem fez foi Deus. A terra, quem fez foi Deus. O ser humano, quem criou foi Deus. Então, às vezes nós queremos limitar a Deus, queremos colocar a teologia humanista e queremos limitar a Deus. E uma certa feita teve um professor que era criacionista, e alguns alunos que estavam ali na sala juntamente com ele, e muitos também eram ateus e muitos eram cristãos, eram a favor da criação. Eles acreditavam que existia um Criador e outros não acreditaram. Então, certa vez, o professor ele fez um desafio com todos os alunos ali. Aí ele perguntou assim: olha, vamos fazer aqui um desafio do ateísmo e do criacionismo. Então ele propôs um desafio para cada
aluno que ali estava ali na sala de aula. E ele deu um trabalho para cada um dos alunos. Ele propôs o seguinte, ele disse, olha, fulano de tal, eu fiz uma lista aqui, vou colocar aqui na lousa e eu vou fazer um propósito, um desafio aqui com vocês. E ele disse o seguinte, olha, eu vou colocar aqui na lousa, um vai trazer 10 tijolos, tá? Outro vai trazer uma pedra mais grossa, um pouco saliente, certo? E o restante eles vão observar os alunos pegando essas pedras e essas outras pedrinhas mais salientes, e ele vai colocar, vai trazer na sala de aula, e eles vão fazer o seguinte, eles vão pegar essas pedras, esses tijolos, certo? E eles vão colocar o tijolo no chão e eles vão fazer uma fileira com esses tijolos e as pedras, tá? E enquanto isso, os alunos foram lá, claramente obedeceram lá, aceitaram o desafio, juntamente com os ateus e os criacionistas, juntamente, todo mundo observando. E quando eles foram, trouxeram, está aqui, professor, colocamos todas as pedras, todos os tijolos em fileiras aqui. Ele disse, olha, agora nós vamos fazer o seguinte, sai todo mundo da sala, e vamos fazer o seguinte, vamos lá para o refeitório, vamos passar uns meia hora e cada um vai discutir sobre o criacionismo e aqueles que não acreditam na criação, que são da parte dos ateístas. E quando o professor disse, todo mundo sai da sala, ele pegou, trancou a sala, todo mundo saiu, foi para o refeitório e começaram a discutir sobre o trabalho que eles iriam fazer ali. E o professor, que era criacionista, que ele era conhecedor, ele acreditava na criação de Deus, que existia alguma pessoa superior que criou todas as coisas, que eu acabei de ler aqui que se encontra aqui no livro de Salmos, capítulo 19, que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia o poder das suas mãos. Então, ele citou também esse versículo, né? E muitos disseram, mas eu não acredito na palavra, isso aí foi escrito pelo homem. Aí ele disse assim, olha, então vamos ali sair, vamos ali para o refeitório, vamos discutir sobre aquilo que você entende sobre o criacionismo e o ateísmo, sobre o Big Bang, né? Aqui o universo surgiu de uma grande explosão. E quando se passou esse tempo, essa meia hora, o professor disse assim, olha, vamos voltar todo mundo para a sala. E quando todo mundo voltou para a sala, todos pegaram suas cadeiras, sentaram e cada um ficou no seu lugar e ficou esperando o professor falar o porquê ele mandou os alunos pegar aquelas pedrinhas e colocar na fileira, certo? E ele começou a explicar, ele disse, olha, eu pedi para vocês trazer esses tijolos e essas pedrinhas mais salientes e colocar em fileira. E o aluno ali, o ateísta, me falou, mas professor, o que isso tem a ver com o que nós estamos aqui discutindo aqui sobre o criacionismo
a grande explosão do Big Bang, e que o ateísta estava indagando ele. Ele disse, primeiramente, eu pedi para vocês ir lá na sala, nós combinamos, certo? Para nós discutirmos sobre o assunto do criacionismo e o Big Bang, né? Sobre o universo se criou de uma grande explosão. E esse professor ele começou a falar, olha, primeiramente quero falar para vocês, olha, eu vou me colocar como fosse o Deus, certo? E ele disse, aí o ateísta disse, Deus, mas como? Aí disse, não, deixa eu terminar de explicar sobre o assunto que estamos aqui discutindo. E o professor disse, primeiramente, nós colocamos o propósito aqui para nós pegarmos, eu combinei com vocês para nós pegarmos alguns tijolos, algumas pedras, para você pegar lá fora e trazer até aqui para colocar em fileiras. Aí os alunos, sim, nós combinamos, nós falamos, nós discutimos sobre isso. E o aluno disse, sim, mas o que isso tem a ver? O outro perguntou. Só que os alunos criacionistas, eles já estavam sacando o que o professor queria falar, certo? E o professor começou a dizer, olha, nós decidimos e nós nos juntamos para ir pegar essas pedras. Então ele colocou e disse, olha, eu me coloco como Deus, certo? Eu coloco vocês como Jesus, certo? E eu coloco vocês como Espírito Santo, ou seja, a palavra. E ele disse assim, explicou, olha, eu pedi para vocês, nós formulamos uma ideia, nós colocamos num só pensamento para pegar essas pedras, eu dei uma ordem e vocês foram lá e buscaram. Então essas pedras foram aqui colocadas por alguém, que foram vocês. E essas pedras, se nós sairmos daqui a 1 hora, e deixamos essas pedras no mesmo lugar, se voltamos daqui a 1 ano, 2 anos, trancamos a porta, não entrar ninguém, não mexer nessas pedras, as pedras continuarão em fileiras. Então o aluno disse, sim, professor, mas não estou entendendo muito bem, já vou chegar no onde você quer que nós cheguemos. Ele disse, olha, nada foi feito por acaso. Vocês foram lá e buscaram essas pedras e colocaram em fileira. Foi colocado por alguém. Foi colocado em fileira por alguém. Alguém pediu para você ir lá buscar essas pedras e colocar em fileira. Então, houve uma mente por trás deste trabalho, desse propósito, para você executar esta missão. Assim não é diferente o nosso Deus. Atrás de toda a criação, atrás de tudo que nós vemos aí, as árvores, os céus, ali é colocado o próprio ser humano. Ele foi colocado, ele foi formado por uma mente poderosa, por alguém que colocou ele sobre a face da terra. Aí ele perguntou, o professor perguntou para o jovem, e disse, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, meu jovem. Me diga uma coisa, quem que foi que fez o carro Ford? Ele disse, Ford que fez o carro Ford. A empresa Ford que fez o carro. Aí o professor, então, quem fez o carro, quem fabricou o carro,
foi uma empresa que teve uma capacidade mental, que teve a inteligência de fabricar aquele carro. Aí o aluno diz: realmente, professor, atrás de toda a criação existe um Criador. Salmo 19, versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus. Tudo está patente ao homem. Os animais, a terra. O carro foi feito pelo homem. Quem deu inteligência ao homem? O homem não teve inteligência de si mesmo. Deus deu a capacidade espiritual. A Bíblia fala lá em Levítico que Deus ele deu o espírito de sabedoria para que os homens construíssem metais, construíssem carros, construíssem lanças. A Bíblia diz que Deus deu o espírito de sabedoria. Então, por trás de toda a criação existe um Criador. Então, o ser humano, ele não pode dizer, ele não pode afirmar que a criação da terra ele surgiu do nada. Tá? Então, o Criador se chama Jesus. Ele é o nosso Salvador. A Bíblia fala lá em João que o princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que é tão difícil do ser humano entender que o próprio Deus se fez carne e habitou? A palavra verbo é a própria palavra. Verbo se fez carne. A palavra se manifestou na pessoa salvadora do nosso Cristo Jesus. Então Jesus se manifestou através da sua palavra. E só o Espírito Santo consegue convencer o homem da verdade. Muitas pessoas têm até se indagado porque ele está no mundo, porque ele nasceu, para onde ele vai depois da morte. A Bíblia fala que lá em Ezequiel, capítulo, se não me falha a memória, capítulo 18, versículo 4, fala que todas as almas são minhas, quanto a alma do Pai, a alma do Filho, a alma que pecar, essa morrerá. Então o homem ele tem uma alma, o homem ele tem um espírito. Nós sabemos que lá no livro de Lucas fala sobre o rico e Lázaro. E muitas pessoas têm olhado esse capítulo, este versículo, essa passagem como se fosse uma alegoria, uma parábola comum que só foi um exemplo que Jesus deu. Mas ali realmente aconteceu. E nós sabemos que o ser humano ele tem um espírito, ele tem uma alma. A alma é a subconsciência do homem. São o centro das emoções dele. Ele é entrelaçado com o espírito do homem. Então, quando a Bíblia fala, uma alma que pecar, essa morrerá. Então, quando Jesus estava falando sobre ali o rico e Lázaro, ele estava falando daquele rico, quando ele estava ali na terra, ele tinha todos os prazeres da vida, e Lázaro só tinha males. E quando, naquela época, Jesus ele não tinha morrido ainda. Então, a Bíblia diz que um via o outro. O Hades estava ali, o paraíso, um via o outro, antes da morte de Jesus. Porque esta história foi contada antes da morte de Cristo. E quando o rico morreu, e ele começou a ter um diálogo ali com o pai Abraão, e o pai Abraão estava falando: olha, lembra-te
Quando tu estavas ali na terra, tu tiveste tudo. E Lázaro ele só tinha males, agora ele é consolado e tu atormentado. Ele estava falando, lembra-te. É a subconsciência do ser humano, são o centro das emoções. Ele diz, pai, mas eu tenho 5 irmãos, mande alguém para lá para que venha pregar a palavra. Ele diz, olha, tem a lei e os profetas, que ouça. E muitas pessoas têm perdido a sua salvação por não acreditar na palavra. Então, a palavra de Deus é a própria verdade de Jesus. O próprio Cristo diz, ele diz, e conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus, ele é o caminho para nossas vidas. Jesus, ele te ama. Jesus, ele quer te dar uma nova vida. Ele quer esclarecer a confusão, aquela confusão que você tem na sua mente, que você dizer, olha, eu nasci para quê? Para que estou aqui neste mundo? Mas Cristo, ele te criou para um propósito. Deus te criou para um propósito. Deus, ele quer te colocar num lugar bom, num lugar maravilhoso, um lugar que traz paz, que traz alegria, que traz harmonia, que traz esperança para você. Então, a palavra de Deus, ela é a própria verdade. E muitas pessoas têm perdido a sua salvação. Muitas pessoas dizem, não, o inferno não existe, o inferno é aqui na terra. Infelizmente, o inferno existe. O céu existe. O céu é real, o inferno é real. E através dessas palavras eu quero agradecer. E também eu não posso deixar de agradecer hoje no nosso culto, na nossa congregação. Eu fui, graças a Deus, eu fui homenageado, agradecimento ao meu líder, meu pastor, meu evangelista, a qual estávamos ali trabalhando no departamento dos novos convertidos. E eu quero agradecer ao meu evangelista Robson, pastor Robson, a missionária Natália, a sua família, juntamente comigo, a minha esposa, a diaconisa Gessilene, ela está ali ocupada. Ele nos homenageou com esta placa, a qual diz agradecimento à congregação satélite número 2, agradece ao diácono Carlos de Freitas e a sua esposa, diaconisa Gessilene de Freitas, pelo tempo que foi dedicado à obra do Senhor no departamento dos novos convertidos, evangelista Robson e missionária Natália. Está aqui para quem quiser ver. Uma placa. Eu sou muito grato a Deus por esse tempo. Quero agradecer também os novos convertidos que estiveram ali juntamente comigo, com minha família, que é um departamento que a Igreja de Jesus tem que zelar, porque das crianças ao novo convertido são os departamentos que são o futuro das congregações, futuro pastores, futuros diáconos, futuros evangelistas, futuros missionários, que você está ali ensinando, mostrando a palavra da verdade, a palavra que ela transforma, a palavra que traz alegria, a palavra que traz esperança para aqueles que não têm esperança. Eu quero agradecer, muito obrigado, evangelista Robson, missionário Natália, juntamente com sua família, tá? A minha esposa, diaconisa também, Gessilene, agradece, o diácono Mirim, o Caleb, o Caio, são meus filhos. O meu filho já é diácono Mirim na congregação, tá? Que ele tem me ajudado ali na obra de Deus. Que Deus possa continuar abençoando o ministério do meu evangelista. Agradeço a todos, tá? Que nós estamos
enganjando mais uma vez saindo dos novos convertidos, mas não deixando de trabalhar, entrando em outra missão que estamos assumindo de novo, o departamento de missões, a qual a obra missionária ela foi também uma obra que nós fizemos muitos anos atrás. Estamos retornando para este departamento para trabalhar em favor da obra do Senhor, que ela não pode parar. Através da obra missionária, conseguimos atingir muitas vidas com alimentos, cestas básicas, com roupas, e nós sabemos que a obra ela não para. Se o homem não vai, Deus levanta outro. Se o homem não quer a obra, Deus ele levanta outro. Então a obra não pode parar. Então, muito obrigado, agradeço esta nova, mais uma vez, esta nova caminhada, ingressando na obra missionária. Já passamos por várias congregações, assumimos o departamento de missões, ficamos ali 5 anos na frente, estamos também retornando, saindo novos convertidos e voltando, retornando para o departamento de missões. Eu quero agradecer, que Deus possa vos abençoar grandemente, e a obra de Deus continua. Tá? Fiel é Deus para abençoar a obra de cada missionário, aqueles missionários que estão ali no campo, o pastor Antônio Lima, que tem se dedicado ali, está ali em Coamba, que está ali fazendo a obra juntamente com sua esposa, pastor Aníbal Carabade, com a missionária Maria, que estamos sempre em contato, falando conosco, a obra missionária, a experiência que ganhamos também, eles fazendo o intercâmbio de missões, é uma bênção muito grande para nossas vidas. Assim, quando o soldado, o obreiro, ele for para outro lugar para fazer a obra do Senhor, ele já tem um pouco de experiência para também trazer uma cultura diferente, que quando você chega lá, você tem outra atmosfera que você vai se dedicar, você vai se adaptar. Então o missionário tem que estar preparado, o obreiro tem que estar preparado, o soldado tem que estar preparado para o que der e vier. Então, muito obrigado, que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor, Jesus para todos.